Médico morre e tem uma reveladora experiência de quase morte. Foi-lhe mostrado que a morte não é o fim. Não se esqueça de já deixar o like para que este testemunho seja recomendado para outras pessoas que precisam ouvir essas palavras. Se inscreva no canal e ative o sino. Vamos ao testemunho. Sou um médico rural em uma cidade na costa catalã chamada São Carlos de La Rapita. Trabalho como clínico geral e, pessoalmente, venho lidando com arritmias há algum tempo. Essas arritmias ocasionalmente me causaram desconforto e até momentos de medo, pois estou ciente da potencial gravidade da condição. Os eventos que estou prestes a descrever aconteceram no início de 2022. Acordei de uma soneca durante as horas crepusculares, e quando me sentei, uma onda de tontura me atingiu, me fazendo apoiar em um móvel, e não me lembro de mais nada. A próxima coisa de que me recordo é de uma experiência fora do corpo, onde parecia observar a mim mesmo de cima. Vi meu próprio corpo em pé em um quarto escuro, minha percepção surpreendentemente clara, como se a janela tivesse sido aberta, revelando meu próprio corpo encaixado entre um móvel e o armário. Olhei para isso com espanto, notando que não estava respirando. Como alguém que se acostumou a testemunhar esse cenário mais de 4 vezes, cada vez que um estilhaço de vidro chamava minha atenção, eu exclamaria, "Mãe amada!". No entanto, desta vez fui eu quem não estava respirando. Senti-me inerte, preso em um momento de perplexidade. De repente, fui engolfado por um redemoinho esmeralda, meus arredores me engolindo por completo. A próxima coisa gravada em minha memória é me encontrar dentro de um espaço imerso, uma extensão escura indefinida, onde ainda podia perceber minha própria presença em meio à escuridão, mas não havia limite, parede ou buraco. A única coisa presente estava no topo, no zênite, uma luz, uma espécie de buraco iluminado. Tentei descrevê-lo como se parecesse com a visão da lua em uma noite escura, quando está cheia, oferecendo a única fonte de luz ao meu redor. Percebi que estava indo naquela direção. Não tinha absolutamente nenhum sentimento especial, não tinha nada que me fizesse sentir bem ou mal, estava simplesmente indo em direção a isso. Quando alcancei aquela luz, encontrei-me como se estivesse no topo de uma montanha, de frente para uma bela paisagem. Era uma paisagem alpina, um terreno montanhoso que lembrava tanto os 2 tipos de vales que observei na Suíça e encontrei em certas partes dos Pirineus. Lembrou-me da beleza que me fez sentir incrivelmente à vontade. Foi um senso de profundo conforto e felicidade que experimentei enquanto estive lá. Não senti calor nem frio, não havia sensações físicas desagradáveis, nada me causou desconforto, pelo contrário, experimentei um profundo estado de bem-estar. Quanto àquela vista, aquela visão particular acalmou meu humor inicial de confusão e perplexidade. Depois de um curto período, digamos alguns minutos, aquela pitoresca paisagem verde com seus vibrantes matizes começou a mudar gradualmente, as cores ficaram mais suaves, perdendo sua vivacidade, semelhante a ajustar o contraste em uma imagem de TV colorida, e eventualmente se transforma em preto e branco. Portanto, gradualmente estava perdendo aquela luminosidade, aquela cor, e assim por diante. Finalmente, encontrei-me em um espaço branco completamente indefinido, onde um profundo senso de bem-estar prevaleceu. Foi uma sensação agradável onde não existia desconforto e alguém poderia se sentir completamente à vontade. Não pensei em nada, simplesmente me deixei levar por aquele estado. Em certo momento, senti uma presença atrás de mim e à minha esquerda. Em termos humanos, a distância poderia ser de 5 a 10 metros. Era um amigo meu, alguém muito querido, uma amizade que poderia ser descrita como atingindo o ápice do que a amizade pode realmente incorporar entre 2 pessoas. E falo sobre isso porque tem importância significativa. Era Thomas José, que era um amigo meu. Aos 18 anos, já havia completado seus estudos de piano e estava se preparando para seguir cursos avançados em Barcelona. Além disso, também iria começar uma carreira em medicina. Ele era uma pessoa que, em princípio, tinha tudo na vida. Ele também era excepcionalmente inteligente. No entanto, teve a infeliz sorte de ser diagnosticado com um tumor cerebral. Como resultado desse tumor, teve que passar por uma operação extremamente intensa, que o deixou em coma por 2 anos. Quando começou a recuperar a consciência e sua saúde melhorou, bem, nos aproximamos, nos tornamos grandes amigos, antes não nos conhecíamos. Entrei em contato com ele todos os dias, visitei-o, o levei para passear e o apresentei aos meus amigos. Ele também nutria profundo carinho por mim. Quando vi essa pessoa perto de mim,
minha reação foi de euforia ao vê-lo e tive o impulso de me aproximar, abraçá-lo e dizer: Thomas José, que prazer te ver. Mas, curiosamente, notei várias coisas. Primeiramente, ele havia passado por uma notável transformação, parecendo estar no auge de sua condição física. Em outras palavras, parecia como era antigamente, uma pessoa incrivelmente atraente. Bem, ele era assim como consequência da cegueira, porque quando o tratei e o conheci, ele era uma pessoa com visão desfocada. Além disso, não tinha cicatriz no lado esquerdo do crânio que um dia teve e não tinha imperfeições. Estava muito elegante e impecavelmente arrumado, como se estivesse indo a um evento formal. No entanto, curiosamente, evitou fazer contato visual direto comigo, quase como se estivesse silenciosamente transmitindo: não me abrace, não me abrace, continue com o processo. Na época, não entendi a reação de Thomas José, que sabia não ser natural para ele. Então olhei para minha direita e havia um ser de luz. Era bastante grande e não tinha uma forma humanoide, mas estava de certa forma humanizado. Parecia uma figura alongada, era uma figura luminosa humanoide estilizada com uma presença única irradiando amor, aceitação e compaixão. Então, de uma maneira que me fez sentir bem, sorriu. Era incrivelmente benevolente e empática. Em seguida, convidou-me a olhar para frente e na minha frente vi o que parecia um grande painel, como uma tela, um painel com muitas fotos da minha vida, todas aparecendo simultaneamente, todas ao mesmo tempo. Lá, na verdade, testemunhei toda a minha vida, tudo o que eu havia sido desde a infância até o momento da experiência. Era como se eu pudesse ver em cada cena o que havia acontecido. A coisa notável era que não só via o que havia acontecido como se fosse uma história completamente desprovida de emoções, mas sentia dentro de mim, de uma maneira impossível de descrever, era como se sentisse as consequências das minhas ações em outras pessoas, especialmente aquelas cenas envolviam principalmente erros que eu havia cometido. Se eu tinha cometido um ato de egoísmo ou prejudicado alguém, causando sua decepção, não só via sua decepção, mas a sentia profundamente dentro de mim. Lembro-me disso como uma experiência avassaladoramente intensa. No entanto, o ser de luz ao meu lado transmitia paz, tranquilidade e fidelidade. Senti aquele desconforto profundo dentro de mim e pensei: que desastre, quanta dor causei. Tudo isso, eu inicialmente não estava ciente de ter causado. Havia o que podemos chamar de limiar, um limiar que passei. Não era uma porta ou uma moldura, mas uma brancura, como uma zona onde você poderia acessar outro lugar. Então, o ser de luz me convidou a atravessar e senti internamente que não podia deixar as coisas como estavam. Queria consertar isso e lembro-me de sentir que precisava corrigir meu karma. Eu tinha que reparar tudo o que havia feito. O ser de luz foi condescendente e gentil, me tranquilizou, acalmou. Foi sua ignorância, não se preocupe, se quiser voltar, volte, está tudo bem. A próxima coisa de que me lembro é de uma sensação de rolar para trás e voltar à consciência do meu corpo, mas desta vez estava naquela meia luz encaixado, como mencionei, entre um móvel e o armário. Minhas costas doíam muito e também senti dor na testa. Então, naquele desconforto, consegui me sentar o melhor que pude, com dificuldade fui até a cama, onde fiquei por um tempo, emergindo gradualmente e tentando recuperar alguma ordem em meus pensamentos. Quando me senti capaz, levantei-me e fui para a sala, onde minha esposa assistia televisão. Quando me viu, comentou que eu tinha um galo na cabeça. Disse: Ei, José Antônio, você tem um galo na cabeça e tem um hematoma. Respondi: Bem, deve ter sido uma pancada leve e você sabe que hematomo facilmente por causa dos anticoagulantes. Bem, ela não deu mais importância na hora, então lidei com a situação e continuei com minha vida. Naquele momento, não disse nada e, durante aquele tempo, me dediquei a integrar a experiência. Li, assisti a vídeos e tentei entender o que havia acontecido comigo. A razão pela qual não disse nada foi que era difícil abordar o assunto e também temia a rejeição. Preocupei-me que alguém poderia descartá-la como alucinações ou sonho. Ainda sou médico, tanto na época quanto agora, e ainda pratico medicina. Parecia-me que não era o momento certo para trazer à tona esse assunto. No entanto, a verdade é que me preocupava nas semanas e meses seguintes. O que é verdade é que estou compartilhando esta experiência com você agora, mas é difícil descrevê-la em palavras. Os estados mentais que se experimenta, como aquele profundo senso de conexão, todos que tiveram a experiência podem testemunhar aquela sensação. Não se trata de indiferença ou apatia, é sobre estar naquele momento,
despreocupado com as trivialidades da vida e simplesmente seguindo em frente. Isso é o que eu diria. Não me importava descer aquele caminho, refletindo sobre minha experiência e lendo sobre outros casos. Também encontrei casos semelhantes em que alguém, um ente querido, evitava contato físico, como um abraço. Fez sentido para mim e acredito que, se eu tivesse abraçado Thomas José, talvez não tivesse voltado. Em outras palavras, estou convencido de que Thomas José fez um grande esforço para não me abraçar, para me dar a opção de retornar, se eu quisesse. É uma intuição que sei ser muito difícil de explicar. Todas as comunicações que ocorreram foram telepáticas e foram mais emocionais do que verbais. Gradualmente integrei a experiência à medida que se tornava mais integrada. Comecei a compartilhá-la primeiro entre meus amigos, especialmente os mais próximos. Depois, postei minha experiência em uma página da web que tenho e compartilhei-a em alguns fóruns do Facebook dedicados a este tema. Aos poucos, fui mais aberto sobre isso até chegar um momento em que senti que estava totalmente integrado à experiência. Quando você a integra e, no processo, deixa isso, ou seja, a pergunta que você tem é: por que voltar? Não é apenas sobre voltar a viver mais, não é apenas porque você quer continuar vivendo. Você tem que voltar por uma razão. Quando vi os depoimentos de outras pessoas, às vezes elas mencionam que voltam porque têm filhos para cuidar ou porque têm algo a fazer. No meu caso, se tenho que expressar o que sinto, é que voltei para retificar erros e melhorar as coisas. Quando a oportunidade surge, entendi que em certo ponto, se você volta, é para ajudar as pessoas que entram na jornada da sua vida. Essa experiência me transformou completamente e me abriu para a ideia de que a consciência perdura, que a morte não é o fim. Há uma parte da consciência que continua um caminho, não conheço sua origem ou destino final, apenas que toquei nisso durante minha experiência. Essa experiência de primeira mão me convenceu de que a morte não é o fim. Também me fez perceber que compartilhar essa experiência, como outros fizeram, pode ser benéfico tanto para aqueles que tiveram experiências semelhantes quanto para aqueles que buscam entendimento. Muitas pessoas perderam entes queridos e estão cheias de dúvidas e medos sobre o que há além. Transmitir a mensagem de que a própria experiência é uma fonte de alegria pode oferecer conforto e consolo. Então, as reflexões que fiz com base na minha experiência, uma delas é que, nessa experiência, tive a oportunidade de me reunir com um ente querido que perdi. Perdi entes queridos, começando com meus pais e outros amigos e parentes que prezava. No entanto, havia Thomas José, mas ele estava em sua plenitude e continuava a me amar. Estou convencido de que ele ainda me amava. Ele me viu e naquele momento ele queria me evitar, mas senti seu carinho. Senti seu amor, então sei que foi um ato de amor, um gesto de renúncia da parte dele não me abraçar, porque foi minha escolha se eu queria outra chance. No entanto, a reunião com entes queridos é a reunião com pessoas que estão em um estado de plenitude. Outro aspecto significativo que acho importante foi a revisão da vida. Durante a experiência, o sentimento, a consciência dos erros que você comete. Fiquei profundamente perturbado e envergonhado, pensando algo como pude agir com tanta ignorância e tolice? Como pude prejudicar todas essas pessoas e continuar assim? Pensei, enquanto o ser transmitia calma para mim. O ser transmitiu que não me julgava, mas eu mesmo estava envergonhado de meu egoísmo. Então, quando você volta e pode retificar as coisas erradas que fez, quando tem a oportunidade de enfrentar situações semelhantes novamente e lidar melhor com elas. É um sentimento que faz você pensar: estou voltando por um propósito e estou cumprindo. Não estou voltando de mãos vazias. Além disso, outra percepção que tive é que a experiência de quase morte é incrivelmente vívida. Não é apenas real, mas eu diria hiperreal em comparação com a realidade que experimentamos aqui. Essa experiência também trouxe uma mudança para mim. Eu diria que até nas minhas crenças. Sou principalmente cristão, mas em um sentido cultural, o que poderia ser considerado uma crença religiosa. No entanto, a certeza que tenho hoje de que a consciência persiste após a morte, não a tinha antes, e agora sim. É algo que me proporciona uma grande sensação de paz e tira o medo da morte. Também diria que é uma experiência singular. Claro que tive sonhos e vivi muitas coisas, mas nunca tive a experiência base. É um estado de conexão, de realidade, que pertenceria a uma dimensão metafísica além de todas as sensações físicas que tive em minha vida. Essa experiência seria uma experiência espiritual. O profundo senso de conexão que se sente naquele momento permanece dentro de você.
Se quero tirar algo significativo disso, tenho que tomar atitudes positivas em minha vida. Preciso ser mais generoso, ajudar mais os outros e melhorar a maneira como faço as coisas. Não é porque você se sente julgado por alguém externo, mas porque, como ao revisar erros em um exame, você reconhece seus próprios erros e pensa: claro, como pude cometer esses erros? Não quero repetir aqueles erros novamente. Você aspira a aproveitar ao máximo os anos restantes de sua vida e se pergunta em que se concentrar. Fiquei bastante obcecado com essa pergunta: o que devo fazer? Mas no final algo dentro de você diz: não se preocupe muito com o que tem que fazer, foque em ser e se alinhar com a experiência que você teve. Reaja de uma maneira que seja consistente com o eu transformado. O que quer que você escolha fazer está bom, mas a chave é voltar com a determinação de retificar os erros que você cometeu. Finalmente, eu diria que minha intenção em compartilhar esta experiência não é convencer ninguém ou fazê-los mudar suas crenças, sejam elas quais forem. Se alguém se sente confortável a partir de uma perspectiva puramente materialista, isso é perfeitamente válido e aceitável. O que eu era antes da minha experiência me transformou. Bem, ninguém tem que mudar por causa do que eu digo, mas existem pessoas que duvidam, que se perguntam se em algum momento no futuro se reunirão com seus entes queridos, se contemplam como será esse reencontro e se estão aterrorizados com a morte porque temem que possa ser algo terrível. Bem, eu queria compartilhar meu testemunho, como mencionei, sobre reencontrar entes queridos em sua plenitude, bem como vivenciar um profundo senso de conexão e bem-estar. Isso é o que eu queria transmitir àqueles que estão nos ouvindo. Quer continuar assistindo a outros testemunhos como este? Não deixe de clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.